Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Vamos lá, mais um vídeo. Hoje eu vou ler com vocês aqui a carta Coríntios, tá? Só que eu não vou ler ela toda, tá, irmãos? Porque é longa, né? Aí depois vocês terminam de ler na casa de vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, conferir comigo o texto que eu vou ler, tá? É só para você ter um parecer do assunto que eu quero falar, tá? Ó, eu tô em 2 Coríntios, página ou capítulo 6 a 7. Eu vou começar do versículo, nessa página 6 a 7, o capítulo 6 a 7. Vou começar no versículo a partir do 6 aqui. A conduta de Paulo em seu ministério, tá? Então vamos lá, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorri não, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos Jesus. Olha o que esse homem sofria, hein? Por amor de Cristo e da palavra, tá vendo? Eu tô falando que o cristão verdadeiro passa, aí não, é regozijo para a carne, né? Só alegria, só alegria. Não tem luta não. Ó, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. No amor, ó, no amor, eu falo sempre do amor, né? Não fingido, no amor não fingido, ó, tá aqui. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas as armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por família e por boa fama, como enganadores, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecido, como morrendo mas estando vivos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecidos. Há muitos como nada tendo e possuindo tudo. O que ele quer dizer aqui com isso? Ó, o exemplo dele aqui, ó. Como enganadores, mas falando a verdade. Por quê? Porque muitos vão ter os cristãos como enganadores, mas eles são verdadeiros, o cristão verdadeiro, tá? Chamaram o Cristo, que expulsava demônio por meio de Beelzebul. E o que não vão falar de nós cristãos, que falamos a verdade? Porque ninguém quer aceitar mais a verdade, né? A verdade está ultrapassada, discurso de ódio, inventa um monte de coisa aí, né? De um monte de adjetivos para a palavra de Deus. Aí ele fala, sendo açoitado, né? Mas com alegria. Sendo contristado, mas estando alegre. Por quê? Porque a gente vai passar por luta, vai ficar triste em alguns momentos. Eu mesmo já fiquei triste algumas vezes com as injustiças, com perseguições, seja ela espiritual, seja ela física, entendeu? Porque isso vai vir para o cristão. E a gente tem que aprender, porque eu tava aí outro dia aí, eu tava murmurando, né? Falando para os irmãos, eu tinha que parar de falar, tem que orar a Deus, porque Deus me chamou até atenção, irmãos. Falou assim, ó, para de murmurar, fale para mim, olhe para mim que eu vou te ajudar. Tenha fé em mim, não adianta você falar para o irmão que não vai poder te ajudar. Às vezes ele escuta, é bom a gente desabafar com alguém de autoconfiança, mas é difícil achar essa alguém.
Quando a gente pensa que a pessoa está do nosso lado, ela fica te zombando, ela te dá punhalada pelas costas. Então é difícil você saber em quem confiar hoje em dia. É melhor confiar em Deus, entendeu? Eu sou sozinho, sou eu e Deus. E Deus está vendo minha luta, está vendo como eu estou sendo guerreiro, Ele está vendo que eu estou falhando em alguns aspectos, Ele vem e me corrige. Ele fala, Fernando, você está errando aqui, volte para mim, faça assim do jeito que eu te falei. Senão você vai desviar do caminho. Ele dá um puxão de orelha, irmãos. Nesse requisito principalmente, que eu fiquei murmurando por causa da minha injustiça, ele falou, é para isso que você foi chamado, cara. Cristo passou por isso, os apóstolos passaram por isso, então se alicerce em mim, se fortaleça em mim, que aí você vai tá forte. É lógico que mesmo assim, Paulo está falando aqui, ó, a gente vai se entristecer, porque dói, nós somos seres humanos, temos sentimentos, mas Deus nos fortalece, Deus nos ergue de novo, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Vamos ver aqui, terminando. Coríntios, tá. Morrendo, possuindo tudo. Como nada tendo, possuindo tudo. Por que nada tendo, possuindo tudo? Porque a gente é rico nas obras, em boas obras. A gente não é rico em dinheiro. A gente não tem nada. Os cristãos, é o que eu falei no outro vídeo lá que eu fiz uma vez. Que se alguém teve a oportunidade de ver, que tem poucas visualizações, né? Que o cristão, a maior parte dos apóstolos foram pobres, entendeu? Mas eles eram ricos em boas obras, e o pouco que eles arrecadavam dividia com os outros irmãos, entendeu? E a gente tem que voltar para resgatar em nós o espírito de Paulo, de Silas, de Pedro, de Moisés, de Elias, de Davi, entendeu? Isso nós já perdemos, a igreja não está tendo isso mais. Ela tá tendo maravilhas e sinais, mas que vem do outro lado, entendeu? Não é de Deus, entendeu? As pessoas estão correndo atrás de dons, de sinais. O maior dom é o amor. O maior dom é a benignidade, é a justiça, é a verdade, é a paz. Não adianta você ter dons espirituais e não ter esses frutos do Espírito. Não vai servir para nada para Deus. É igual aqueles fariseus religiosos que davam o dízimo, né? Mas negava a fé, o juízo de Deus e negava a caridade e o amor. Então Jesus falou, para nada serve, entendeu? Então não adianta, gente, não adianta você correr atrás de dons se você não tiver esses tipos de frutos, entendeu? Deus fala para a igreja de Filadélfia, você tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Então, negar não é só de boca, é com as atitudes. Quando você faz as suas atitudes más, injustiça, tem ódio no coração, vingança, raiva, inveja, você está negando a Deus, porque você está negando aquilo que Ele te ensinou. É a mesma coisa. Não é só de boca você falar, eu nego Cristo. Não, você está negando com as suas atitudes erradas. Entendeu? Se você se arrepende, se conserta, pede perdão, aí tudo bem, Ele te purifica. E se você tiver o coração quebrantado, Ele te perdoa, assim. Deus é misericordioso, irmãos. Agora, se você continua nas suas mazelas, aí sem chance, hein? Então vamos lá. Vamos ver para o outro aqui, ó. Coleta a favor da Judéia, ó. Também, irmãos, eu estou aqui no capítulo 8 a 9, tá? Versículo 8, tá? Coleta em favor da Judéia. Também, irmãos, vós vamos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Olha, muita prova de tribulação. E como a sua profunda pobreza, olha, como a sua profunda pobreza dou em riquezas da sua generosidade, ó, que eu acabei de falar agora há pouco, ó. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aqui, deixa eu ver. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperamos, mas de si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois nos
depois nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabeis estas graças entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em conhecimento e em toda a diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundais nessas graças. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor, porque já saibais a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começaste não só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também, já começando, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Olha aí, ó. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Tá, ele está se referindo aqui, ó, quando Deus te prosperar, você ajuda os irmãos, ajuda os necessitados, entendeu? E quem Deus prospera financeiramente, o que acontece? E você tem condição de ajudar com o que propôs no seu coração, sem pesar, mas com alegria, Deus, ele te recompensa muito mais depois. Mas ele não é igual lá os pregadores que pregam no púlpito. Quanto mais você dá, mais você... Não é isso, irmãos. Eu vou supor, Deus te prosperou, te abençoou. Aí você vai lá, ajuda os necessitados, ajuda os irmãos em Cristo que está em necessidade, entendeu? E Deus vai fazendo na sua vida. Às vezes ele te devolve não financeiramente em dinheiro, ele te devolve em alimentação. Você nunca vai ter falta na sua casa, você nunca vai ter falta de roupa. Você nunca vai ter falta de felicidade, você nunca vai ter falta de uma paz que excede entendimento, de todas essas coisas aí. E pode ser que também que ele te devolva financeiro também, aí é agir de Deus, ele devolve do jeito que ele quer, entendeu? Porque a gente não faz o bem ou ajuda o próximo interessado em receber troco de volta. A gente faz por amor. Se receber de volta, recebeu. Se não receber, a gente faz e não se arrepende de ter feito. Larga lá, mesmo às vezes com pessoas que não merecem, entendeu? E isso que é mais difícil para alguns fazer, né? Eu já fiz com pessoas que não merecem, entendeu? Mas assim, porque eu também não merecia, antes eu era pecador, irmão, e as pessoas me ajudavam, entendeu? Então, não é por merecimento, é lógico que Deus vai te guiar, quem você deve ajudar, quem não deve. Tem muitos aproveitadores no mundo, então tome cuidado, né? O Espírito Santo te guia. Porque tem aproveitadores, viu? Arrependimento, não. Vamos ver qual que nós vamos ler agora. Coleta a favor da Judéia já foi. Vamos pra cá. Estímulo à fidelidade. E digo isso que, eu estou no capítulo de 8 a 9, versículo 6, tá? Estímulo à fidelidade. Digo isso que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha lá, não é mais dízimo, tá vendo? Não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Foi o que eu acabei de falar, ó. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Aí, ó, tá vendo? Espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Vamos lá. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, e qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só sobre as necessidades dos santos, mas também em abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova destas administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Ó, Paulo está dizendo aqui, ó, se você, Deus te prospera, né? E aí você semeia pouco, você vai colher pouco. Agora, se Deus te prospera e você semeia muito, você vai colher muito. E é como eu disse, às vezes você não vai colher só financeiramente, você vai colher, não vai faltar comida, não vai faltar paz, não vai faltar amor, não vai faltar conhecimento, não vai faltar roupa. Sempre Deus vai te dar, entendeu? E outra, você dá com amor, não dá com pesar, e você não dá para receber nada de troca. Por isso que eu prefiro dar para gente que às vezes eu nem conheço, porque eu sei que aquele lá não vai me devolver mesmo, então eu dou de coração. Eu não dou para uma pessoa, porque para quem eu conheço, geralmente a gente dá esperando que a pessoa retribua. Então não tem que dar com esse coração, esperando que a pessoa retribua. Daí esquece, entendeu? Você deu de coração, então esquece. E nem fica tirando na cara o que você deu para os outros. Que isso muita gente faz, viu? Ah, lembra daquele tempo lá que eu te fiz isso? Cara, se a pessoa não quiser fazer, Deus tá vendo, Deus vai cobrar dela lá na frente. Você não tem que ficar tirando na cara de ninguém. O que você deu, deu. Você deu, você não quis dar, você não deu de coração, então esquece, cara. Se a pessoa não te retribui, vai fazer o quê? Ela acerta com Deus, ela que tá sendo avarenta, entendeu? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. A defesa do seu ministério. Defesa do seu ministério, deixa eu ver se é essa mesmo. Além disso, Paulo vos rogo a manifestação benigna de Cristo, que na verdade, quando presente, a defesa do seu ministério. Eu estou no versículo 10 a 11, tá? Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela manifestação benignidade de Cristo, e eu quero, na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estive presente quando estive presente não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos
segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa militância não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, os quais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição. Não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a aparência do corpo é frágil, e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais seremos também por obras estando presente, porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se metem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida de Deus nos deu para enxergarmos até que Deus, a medida de Deus que Deus deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, ele está falando da pessoa que fica se gloriando de si mesmo, do seu seito, porque estavam criticando Paulo, né? E do serviço de Paulo, do ministério de Paulo. Então Paulo estava fazendo a sua defesa, né? E estava falando que porque Paulo estava pedindo as ofertas para coisa lá, e estavam negando as ofertas a Paulo, né?
estava dando para outros apóstolos e Paulo não. Então Paulo estava se defendendo das acusações que estavam fazendo contra ele, né? E estava também falando que ele não veio para tomar dinheiro de ninguém, que igual os pregadores fraudulentos, né, que fazem. Ele está se referindo a isso. Então vamos lá. A visão de Paulo. Essa daqui é legal. Em verdade que não convém gloriar-me. Eu estou na visão de Paulo, tá? Capítulo 12 a 13, no versículo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim que gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécios, porque direi a verdade. Mas debaixo disso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exalte para a excelência das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que então sou forte. Aí, ó, tá vendo? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente é perseguido, foi o que eu falei, nós somos injuriados, a gente se contrista, a gente fica abatido, né? Mas aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente vai, ora a Deus e pede a ajuda dele, entendeu? É onde Deus opera, entendeu? E nos dá paz, nos dá fortalecimento, nos dá tudo, né? Então, é mais ou menos isso. E ele não se gloriou, tanto é que Deus revelou coisa, e isso acontece com a gente, tá? Deus dá a revelação pra gente, mas ao mesmo tempo, cada um tem um espinho na carne diferente. Deus nos põe o espinho na carne pra gente não se exaltar e não se achar que é melhor que os outros. Fala assim, eu sou mais espiritual, eu sou melhor que você, eu tenho mais revelações, eu tenho mais isso, eu sou mais aquilo, Deus falou comigo e tal, entendeu? Então, para a gente não se gloriar, ele põe um mensageiro de Satanás, que cada um é um diferente. O Paulo tinha o dele, que eu não sei o que era. Podia ser a consciência pesada, porque antes dele se converter, ele perseguiu e mandou muitos cristãos para a morte. Então pode ser isso, o espinho na carne, que é a consciência pesada. Pode ser que é o problema na visão, que ele tinha, né, antes, só que ele foi curado. Mas aí tem uns que acham que é isso. Pode ser, tá? Eu tô falando que é um pecado que ele tinha e ele queria se livrar, porque em Romanos, na carta de Romanos, nós estamos na de Coríntios, 2 Coríntios, né? Fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo, né? Miserável homem que sou. Eu quero com a minha consciência servir a lei de Deus, mas com a minha carne a lei do pecado. Então também pode ser que seja algum, porque assim, a gente é pecador. E Paulo também falou, dentre os pecadores eu sou o principal. Por isso me glorio na cruz de Cristo, porque por meio de Cristo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças eu dou por meio de Jesus Cristo, que foi ele que me livrou, entendeu? Então é isso.
Então a gente às vezes tem revelação, não podemos nos gloriar, se achar melhor que ninguém. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho um outro texto aqui, ó. Visão de Paulo já foi, eu acho que é o último, irmãos. Tá, acabou. Eu queria fazer um outro. Mas leia a carta de Coríntios toda, porque tem muitas boas revelações na carta de Coríntios, tá? Então foi isso, tá? Deus abençoe. Foi essa carta que eu vim trazer para vocês aí, tá? Só uma pitadinha de Coríntios, né? E leia o texto todo que vocês vão ver que revelação tremenda esse texto de 2 Coríntios tem, né? Agora eu vou ver se eu vou fazer um outro vídeo sobre outro assunto. Show? Falou? Deus abençoe a todos, até o próximo.